Olá, ouvintes do debate. Nós estamos aqui hoje com mais um entrevistado, que é o prefeito reeleito lá de São Pedro do Turvo, né? O Marquinho Pinheiro. Ele alcançou um feito até então histórico, porque é a primeira vez que um prefeito de São Pedro do Turvo é reeleito, né? Para quem não conhece, mas deve conhecer a mãe dele, a Maria Amélia Pinheiro. Ela foi durante muito tempo gerente aqui do Santander, né? Era Banespa, né, Marquinhos? Na época Banespa. Também trabalhou na educação, muita amiga nossa, né? Ela costuma até lembrar, falou: Sérgio, eu fui impressor do seu jornal. Não um debate, mas eu fazia um jornal na época de adolescência, né? Chamava O Furinho. E ela na delegacia de ensino, ela imprimiu o meu jornal lá. Então, uma satisfação muito grande receber o Marquinho aqui. E vamos começar com a seguinte pergunta, né, Marquinhos? Como é que você vê lá o resultado eleitoral, né? Você reeleito, uma margem até boa, porque São Pedro do Turvo era assim, né? 50 votos era goleada, né? Agora foi uma margem significativa. Uma boa tarde a todos, é um prazer enorme estar aqui, né, nesse grande veículo que é o debate, um jornal tradicional, e utilizando agora das ferramentas também digitais que vieram realmente para ficar. Então é um enorme prazer podendo falar do nosso trabalho, falar das eleições e falar dos projetos para São Pedro do Turvo, né? Agradecer pelas palavras aí, lembrando da minha mãe, que foi uma guerreira também nessas eleições, ela que trabalhou na coordenação. Tenho certeza absoluta que o trabalho dela contribuiu muito para o resultado, né? Também a Eduarda. Você não entra na política sozinho, né? Quando você entra, as pessoas que estão ao seu redor vêm junto, né? Veste a camisa, e graças a Deus a minha família se empenhou muito para que esse resultado pudesse acontecer. E o resultado eleitoral em São Pedro do Turvo, uma vitória expressiva, né? Em cima de um grupo muito grande, um grupo tradicional, da velha guarda da política, né? Se juntou ex-prefeitos, ex-primeiras damas, ex-presidentes de Câmara e a maioria dos vereadores contra o projeto de renovação, que é o projeto que nós estamos à frente. E o eleitorado, em grande massa, entendeu que é um governo equilibrado, um governo gestor e, acima de tudo, com realizações. E isso eu acho que solidificou no resultado das eleições aí, com quase 58% de votos e quase uma diferença de 700 votos. Muito bem lembrado por você. Se você pegar a eleição lá de 82, a primeira do Zé Carlos Damasceno, foi decidida por 17 votos. Depois, na sequência, quando o Nenê foi candidato do grupo a prefeito, acabou tendo uma derrota para o Celso Pinheiro por 32 votos, né? E depois a gente conseguiu aí na primeira eleição ser o recordista em número de votos, né? 2.862 votos, e agora novamente reconduzido, né? Quebrando um tabu, pela primeira vez um prefeito reeleito em São Pedro do Turvo, com uma margem aí de quase 700 votos em cima desse grupo que se formou aí para tentar derrubar o projeto de renovação, mas Deus nos honrou com essa vitória. Mas quem tinha esse receio na campanha, esse estigma, falava: ninguém foi reeleito, né? E isso fez você se empenhar mais? Como é que é? Havia esse temor no grupo de vocês? Na verdade, a gente sempre tratou isso como tabu, né? Mas a gente sempre sentia no coração que os tabus foram feitos para serem quebrados, né? Sim. E realmente o trabalho fez com que esse tabu fosse derrubado, né? E como que a gente traçou as estratégias? Nunca pensando em primeiro lugar em reeleição. A gente nunca colocou isso como a meta principal. É lógico que a continuidade de um trabalho ela é muito salutar para o desenvolvimento dos projetos, porque são projetos que demoram muito mais do que 4 anos, né? Mas nós não colocamos isso como objetivo principal, e sim o trabalho, o empenho, né? O desenvolvimento da cidade. Então foi um trabalho muito forte na educação. Nós temos a maior nota do IDEB do Oeste Paulista. Nós temos uma educação forte com o sistema SESI. Na saúde, nós conseguimos colocar o médico o dia inteiro. Nós conseguimos reformar e ampliar todas as unidades de saúde. Então, nesses dois pilares que a gente considera como os principais, saúde e educação, o governo foi muito bem. Então, acho que isso levou à quebra desse tabu, o trabalho. Marquinhos, o senhor foi reeleito com uma diferença de quase 20% dos votos. E como já foi dito aqui, é uma votação expressiva para São Pedro do Turvo, né? Você derrotou um grupo que o apoiou nas eleições de 2016. Por que houve esse rompimento? Na verdade, em São Pedro do Turvo, outra tradição. Existe um estigma que se existe um governo,
todos os outros políticos se juntam para tentar derrubá-lo. Infelizmente é assim, eles não olham o trabalho, eles não olham os resultados, muitos olham o poder. Vamos derrubar porque tem que ser nós aqui. E aí, em cima disso, houve um distanciamento, né? Eu acredito, sempre falo que eu fui vice do Zé Carlos Damasceno, que foi um dos maiores prefeitos da história de São Pedro do Turvo. Talvez, se ele tivesse lúcido, né? Que hoje ele depende de muitas enfermidades, se ele tivesse lúcido, talvez isso não teria acontecido. Mas a mulher encabeçando e a gente não tendo uma ligação, né, uma amizade, ela acabou sendo seduzida pelo grupo adversário, que é o caso PT lá no município, e acabaram montando esse grupo, e baseado nisso, o desejo pelo poder, a vontade de derrubar um governo, por questões de vaidade que existe no meio da política, não adianta a gente querer falar que não, né, acabou levando esse pessoal aí, parte desse grupo, a apoiar os nossos adversários, que são os algozes políticos, né? O grupo do PT sempre foi o nosso adversário. O ex-prefeito Carlos Damasceno deixou o último mandato em 2016, né? Nesse meio tempo, várias denúncias por improbidade administrativa, uma das quais, aliás, condenou à prisão, e ele recorre disso em segunda instância. Você acha que essa série de denúncias levou a um desgaste do antigo grupo político em São Pedro do Turvo? Eu acho que sim, embora essas informações chegam muito remotamente, né? São vários processos que estão tramitando, né? Tanto na justiça de primeira instância quanto de segunda instância, e colocam sim ele numa situação hoje muito delicada. Mas creio eu que pela idade, pelas enfermidades, ele acaba que não tendo como responder com sanções mais graves, né? Mas isso acaba desgastando sim, são processos de questões administrativas errôneas, né, que acabaram, né, com esse emaranhado aí de processos que creio eu que ele deve estar se defendendo. O Marquinhos, geralmente eleição deixa os nervos à flor da pele, né? Sempre tem fake news, ataques pessoais, a família, né? Como é que fica a partir de agora? Que houve dois grandes grupos, como você falou, né? Vai ser mais difícil governar pela oposição talvez mais acirrada por causa do resultado das urnas? Eu creio, a gente sempre preza, terminando as eleições, a gente preza pela união da cidade, né? E foi isso que eu sempre preguei nos nossos discursos. Eu acho que agora é hora de deixar essa disputa, os ranços para trás e pensar no município, pensar no povo, pensar na nossa cidade. Então, baseado nisso, eu acredito que vai ser uma administração, lógico que a oposição é salutar, né? A oposição responsável, mas eu acho que o diálogo vai ser o fator principal para a gente poder levar as reformas que são necessárias, para poder trazer os recursos para o município. E eu acredito que se cada vereador, independente de ser de situação ou oposição, trouxer para o município, embora não seja a função primeira, que é buscar recursos, mas trouxer 100 mil reais, são 900 mil no caixa da prefeitura ano. Então é um trabalho que tem que ser feito com união. Quando existe união, todos ganham. Cidade ganha, administração ganha, vereador aparece e, acima de tudo, a cidade desenvolve, né? Você pretende fazer isso? Abrir as portas do gabinete para o diálogo com a oposição? Com certeza, a gente sempre foi do diálogo, né? Nós iniciamos o governo dessa forma, mas durante o desenrolar houve o distanciamento, porque eu disse, a vaidade muitas das vezes atrapalha, os interesses próprios são colocados muitas das vezes à frente, né, do comportamento das pessoas, e aí existe esse distanciamento e depois que leva aí à formação de grupos adversários, né? Mas nós vamos traçar essa mesma estratégia porque é o nosso perfil, abrir para o diálogo, né? Eu acredito que quem tem amor realmente pelo município, quer trabalhar pelo município, tem que sentar, tem que dialogar e sempre, mesmo em divergências, tentar buscar o melhor caminho. Marquinhos, para falar em ânimos à flor da pele, houve um episódio muito infeliz no dia da sua reeleição, que foram aquelas bonecas açoitadas, né, no carro por eleitores comemorando a sua vitória. Eu queria saber o que você tem a dizer sobre isso. Na verdade, essa é uma prática, infelizmente, né, a gente não compactua com esse tipo de atitude, mas é uma prática costumeira em São Pedro do Turvo. E isso é histórico. Se você pegar eleições anteriores, se fizeram caixões de candidatos derrotados, tanto o caixão do Zé Carlos, inclusive com atestado de óbito, depois fizeram o caixão do Roberto de Bastiani, no cortejo. Nós publicamos o caso de um galo depenado também, vivo, né? Um galo vivo depenado. Voltando, retroagindo um pouco mais atrás, houve esse episódio por conta do Celso Pinheiro, tradicionalmente ser tratado como galo,
colocaram um sabugo no ânus do galo, né, depenaram e jogaram no quintal dele. Então são comemorações extrapoladas, questões que fogem do controle do grupo, né, porque são isoladas, que a gente não aprova, porém a gente não tem como controlar. Mas se você for analisar o contexto que eu acredito é que eles estavam comemorando e não querendo pregar ideologia de violência contra a mulher. Não era isso o objetivo, embora nas imagens possa parecer, né? Na verdade era uma comemoração, batemos na urna, ganhamos a eleição, era esse o contexto, né? Mas as imagens realmente são fortes e a gente não aprova esse tipo de conduta, e a gente é a favor da diversidade. A gente tem pregado sempre a democracia, a boa disputa, mas São Pedro do Turvo tem essa tradição e historicamente aconteceu, já não é a primeira vez. Marquinhos, agora, muita gente criticou e eu até concordo com essas críticas. Não faltou um posicionamento, assim, uma nota de repúdio ou uma explicação da sua parte, uma divulgação de uma nota ou publicar no Facebook, alguma coisa assim? Olha, sabedor de que isso é um costume no município, que a população já sabe, né? Acabou tomando dimensões grandes, e eu tive a oportunidade de explicar e dar meu ponto de vista da mesma forma como estou dando aqui hoje na rádio Band FM. Então lá foi feita uma declaração, foi feita essa pergunta, eu respondi dessa mesma forma. Então ali creio que ficou respondido, né? Então eu não achei necessário colocar uma nota, e as pessoas que a gente conversa diariamente, é isso que eu tenho falado, e as pessoas conhecem o perfil nosso, sabe, do caráter e da conduta. Então aqueles que nos conhecem sabem o que realmente ocorreu e o contexto que aconteceu naquele dia. Marquinhos, pode falar. Não, eu ia mudar de assunto. Você quer falar? Não, eu mudar de assunto também. Eu ia perguntar para você o seguinte, né? O município de São Pedro do Turvo, né, é um município grande, porém a área urbana é pequena, né? Não tem muitas indústrias, né? Então é mais difícil, inclusive, administrar. Eu me lembro que você deu uma ênfase grande ao turismo, né? Carnaval, algumas festividades, e aí veio a pandemia. Isso prejudicou muito São Pedro do Turvo? Prejudicou. A pandemia foi realmente um caso onde nós tivemos que começar do zero, aprender tudo de novo, se reinventar. E São Pedro, como todo o Brasil, sofre as consequências da pandemia, né? E realmente a questão do turismo, né, do carnaval na prainha, que é uma tradição, tudo isso aí nesse momento tem que ser deixado de lado para a gente pensar primeiramente na saúde, né? Eu acredito que é um momento delicado. Agora a gente está aí às portas de uma segunda pico dessa pandemia. São Pedro está sentindo já isso? São Pedro também já aumentou casos, né? Até um dia depois da eleição, 2 dias depois da eleição, estava equilibrado, um caso só. De repente a coisa dobrou, como em toda a região, em todo o estado, né? Inclusive com o governador tendo que retroagir na questão da classificação da pandemia, voltando para a fase amarela, né? Então, você fez algum decreto lá? Muda alguma coisa? Já estamos trabalhando nisso, né? De acordo com o que o governador já decretou, nós também estamos acompanhando, seguindo as normas, né? Com toda a cautela possível, né? Mas é uma questão muito delicada, né? Porque como que você, num momento tão delicado desse, teve que entrar numa campanha eleitoral, e como que não se faz campanha eleitoral sem ir para o corpo a corpo, para o debate, né? E então, acho que houve um emaranhado de erros, né? E a gente paga as consequências agora, né? Você teve receio de contrair a Covid na campanha? A gente sempre tem, né? A gente procura tomar cuidado, só que aí você fala, vou segurar minha campanha, aí você vê o adversário correndo porta a porta, você fala, como é que eu vou fazer? Eu vou ficar engessado ou eu vou? Então a gente tentou tomar todos os cuidados. Tentamos levar a campanha para a rede social, fizemos 2 comícios virtuais para evitar, né, aglomeração, mas São Pedro, como a gente diz, é tradição, política acirrada, paixão. O que acontece? As pessoas vão para a rua, e aí carreatas mesmo, que teoricamente você tem que ficar mais protegido, porque você está dentro do carro, ou sozinho, ou com pessoas do seu convívio. A hora que parava a carreata, virava um mini comício aquilo, e aí você não segura, né? Então foram situações onde a gente buscou colocar o menos possível risco
para as pessoas e para a gente próprio, né? Mas a hora que você está no calor ali, no meio de um debate político, realmente foi uma situação muito nova para nós e acredito que isso também ajudou a questão da pandemia ter dado essa volta, né? Esse retorno aí aos índices maiores, né? Perfeito. Por falar em pandemia, nós tivemos também uma grande taxa de desemprego no último ano, né? Você já tem alguns projetos para levar indústrias, para levar empresas para São Pedro do Turvo? Ou para gerar renda e empregos para o próprio município? São Pedro, como bem colocou o Sérgio, é um município muito extenso, né? Está entre os maiores do estado de São Paulo em extensão territorial, porém uma cidade pequena em extensão urbana. Empresas a gente tem lá, podemos classificar 4 aí de médio porte que basicamente toca, né? O que ajuda muito o município é a agricultura. Então, baseado nisso, né? Como a gente tem uma vasta agricultura voltada para a parte cítrica de laranja, né? Aí entra a soja muito forte hoje, a questão da mandioca, e aí a gente volta para a questão do álcool de cereais, que São Pedro, né, ainda tem as destilarias, isso ajuda o município. Mas a crise, né, como é de conhecimento de todos, trouxe o desemprego à porta de muitos, né? E São Pedro é uma cidade ainda muito assistencialista e a prefeitura é muito sugada nesse ponto. Qual que é uma das nossas alternativas, que até era já para a gente ter colocado em prática, mas o ano de 2020 foi basicamente perdido a partir de fevereiro para frente, e nós temos um convênio hoje já firmado com o Senai. O Senai porque a gente precisa qualificar os nossos jovens. O jovem, quando ele sai do antigo colegial, né, que é o ensino médio hoje, ele sai, ele não quer mais ir para a roça, ele não quer trabalhar mais no pesado, ele quer buscar um outro emprego, e às vezes ele não tem condições ainda de ir para uma faculdade e também não consegue fazer um curso técnico. Então, como é que ele vai conseguir o seu primeiro emprego sem a qualificação, sem a experiência? Então, nós vamos focar o quê? Na qualificação profissional desses jovens que buscam o primeiro emprego. Então, aproveitando-se dessas empresas dentro do nosso município, que é o caso da Cerealco, o caso da Ouro Minas, o caso da Tecnoamido e outras empresas, como a Doce Fruta, que também podem entrar nesse contexto, a gente fazia parceria com os empresários, Senai, e dar o treinamento dentro das empresas, né? Aí a mão de obra vai ficar dentro da cidade, porque ele vai treinar aquele jovem, ele vai ter um banco de dados com aquele jovem, aquele que mais se destacou, provavelmente vai ter prioridade na hora da contratação. É uma forma de atrair e aquecer o emprego para a cidade. Fora isso, é difícil, né, a qualificação. Para se ter uma ideia, São Pedro hoje fabrica o colágeno. É pouco conhecido, mas o colágeno ele é exportado para Chicago e é um dos melhores do Brasil, né? Só que nós temos esse jovem preparado para atuar. Ele não sabe nem o que é o colágeno, então nós temos que trabalhar isso. Buscar, incentivar o jovem a buscar informação, qualificá-lo e deixar um empresário com um banco de dados para saber, ó, esse jovem fez o curso, se destacou, viu um potencial nele e vou chamá-lo para a minha empresa para poder depois dar sequência nesse trabalho, né? Então essa é uma das alternativas. O restante, a questão de atrair empresas, depende de uma logística, é uma questão complexa, mas a gente não vai deixar de medir esforços para tentar atrair empresa também para o município, porque é a nossa função, nossa obrigação e um dever do gestor buscar melhorar o município. Aliás, o planejamento urbano, né, como foi dito aqui, São Pedro do Turvo é uma cidade muito pequena em questão de cidade mesmo, né, do perímetro urbano, da área urbana. Existe algum projeto para estender o município? Algum planejamento urbano? Casas populares, alguma coisa? Exato, nós temos um déficit habitacional hoje que não é pequeno. Quanto você estima? Olha, o nosso cálculo é acima de 300 casas, né? Para São Pedro do Turvo é bastante. O estudo do governo, porém, é só de 81 casas, né? Mas o estudo do governo, o governo está longe, o governo está em São Paulo, está em Brasília, a gente está lá dentro do olho do furacão, então a gente sabe que é muito maior do que o estudo que o Estado tem. Então, baseado no estudo do Estado, nós conseguimos uma liberação de 50 casas populares, 50 moradias. Isso já foi assinado o convênio com a habitação no Estado de São Paulo. Nós já adquirimos a área, estamos passando a escritura agora, fazendo o desmembramento, que é uma área rural, né? Já fizemos a expansão urbana, já foi aprovado pela Câmara, como também o decreto de desapropriação. É Coab? CDHU, na verdade, né? É o CDHU. Porém, o CDHU está sendo extinto, vai ficar tudo na habitação agora, né? Está havendo uma mudança no governo do Estado. Mas são casas de moradia de interesse social, são 50 novas casas.
E isso é feito um estudo, porque os municípios de São Pedro chega a um ponto que o município, quando ele não é projetado, ele não sabe para onde que ele vai crescer, né? Exatamente. Então ele vai para cima. E nós conseguimos comprar uma área na parte alta da cidade, dando sequência a um outro loteamento recém, também particular, a gente conseguiu um alqueire. Dentro desse um alqueire, além dessas 50, cabe mais 40. Então tem um projeto já de ampliação para 90 casas populares que a gente deve entregar até o final desse governo. Então a expansão urbana está indo para esse norte, né? Porque para baixo tem o Rio São João e fica difícil até a aprovação de CETESB, embora tenham projetos também de estudo, né? Mas o que eu tenho em mente, e também comecei a dar o pontapé inicial, é a questão do plano diretor. Porque mesmo São Pedro do Turvo tendo menos de 20 mil habitantes, não sendo obrigatório ter um plano diretor, nós temos que organizar a cidade. Mas para isso eu chamei os empresários para trazer ideias para nós, para a gente poder pensar junto, a criação de um novo distrito industrial, porque o que tem em São Pedro só tem 2 empresas e não tem para onde crescer, expandir. Então nós vamos chamar esse pessoal para sentar numa mesa, escutá-los e a partir disso começar a pôr no papel a criação de um plano diretor para organizar realmente São Pedro do Turvo. Você falou em habitação, a gente tem notado alguns empreendimentos, como você mesmo disse, empreendimentos particulares, né? Mas geralmente são terrenos, são loteamentos, né? E aí demora um pouco mais, né, Marquinhos? Porque o sujeito paga aluguel na cidade, né? E às vezes ele não consegue construir de imediato, né? Então, quer dizer, as casinhas vão ajudar bastante. A questão dessa moradia de interesse social é o que realmente dá uma condição maior de aquisição, né? Para conquistar essa casa, o sonho da casa própria, né? A questão dos loteamentos particulares, eles são importantes também, porque facilita de uma certa forma. O terreno, quando é de um loteamento novo, ele acaba sendo mais barato do que num bairro que já, historicamente, já está ali há anos, né? Então ele sai um pouco mais barato. E aí você fala uma questão importante, a pessoa está no aluguel, aí ela vai comprar esse terreno, acaba comprando parcelado, então já é o aluguel mais a parcela do terreno. E o que sobra para ele, né? Para ele poder levantar os muros da casa. Então a gente tem conseguido lá com parcerias com o setor privado, a questão do Minha Casa Minha Vida, que tem facilitado, que vem financiar o terreno junto com a casa. E aí eles têm conseguido construir. Lá a gente tem um empreendimento desse particular, inclusive que é da Construbrax, que é o Júnior, lá de Ourinhos, que é o proprietário. A gente tem uma boa relação com ele e ele já fez, se não me falha a memória, quase 25 casas e dessas 25 quase todas vendidas, então facilita também pelo Minha Casa Minha Vida. Mas eu acredito que o CDHU é a ferramenta mais fácil para se conquistar a casa própria e a gente tem que buscar sempre esse fim aí. Agora, uma coisa que essas empresas, o próprio governo do estado pede para a prefeitura é a infraestrutura, né? E aí eu me lembro, Marquinhos, que um dos grandes problemas lá em São Pedro era a questão da água, né? Inclusive teve prefeitos aí, acho que é o Zé Carlos mesmo, que andou colocando hidrômetro, isso deu um rebu na cidade. Como é que está essa situação? São Pedro do Turvo é bem abastecida com água, também precisa de investimento nessa área? Precisa de investimento. Você tocou num assunto bem interessante, que é importante ilustrar aqui. Nessa época, meados de 2001 e 2002, São Pedro não tinha o hidrômetro. O que acontecia? Um desperdício de água muito grande. Por quê? Porque como era cobrado? Era cobrado semestralmente uma taxa fixa. Então, pessoas utilizavam mais água, outros menos e pagavam o mesmo tanto. Criava-se uma desigualdade. Era regressivo, né? Exato. E aí o que aconteceu? O governo do estado, com a questão do equacionamento, das questões hídricas, começou a colocar restrições. Então o município que não administrar bem o uso da água, ele vai perder recurso. Então obrigou-se os prefeitos a correr atrás do hidrômetro. E o Zé Carlos foi muito corajoso naquela situação, porque deu uma briga tão grande, questões na Câmara Municipal. Foi aí que nasceu uma grande rivalidade entre o Zé Carlos e o Roberto de Bastiani, que um falava que a água era de Deus, não podia cobrar, e o outro querendo colocar hidrômetro por conta da pressão do governo e por conta de poder melhor administrar a questão de água no município. E eu lembro que acabou sendo aprovado e ele instalou os hidrômetros. Todo mundo tem? Todo mundo tem, hoje 100% em São Pedro do Turvo, inclusive o bairro da Água Suja foi os últimos a serem instalados e foram instalados no nosso governo. Nós fomos obrigados a colocar também e achamos justo,
ter Eu conheço Água Suja, eu achava que era um distrito, ainda é bairro. É um bairro, na bairro, verdade. Inclusive é latido como expansão urbana. É grandinho, porque né? tem inclusive lá CDHU, tem posto de saúde, tem escola, tem creche. Então ele é um bairro. E tem um poço de água também lá? Tem um tratamento de esgoto. Isso. Então tudo isso conseguiu chegar lá através desses hidrômetros. Senão não teria condições, porque você não consegue recurso, por exemplo, da Secretaria de Recursos Hídricos se você não tiver hidrômetro naquele bairro, né? Então tudo isso veio para realmente fazer um equacionamento disso, para a gente poder cuidar, porque a água a gente sabe que é um bem finito, né? E a gente olha o Rio São João hoje, como ele está hoje, como ele era 20 anos atrás, você fica preocupado. Então são questões que a gente tem que tomar muito cuidado, mas foi colocado esses hidrômetros, melhorou. São Pedro hoje é autossuficiente. Nós temos alguns problemas pontuais por ser um serviço autônomo, né? Lá a água pertence à autarquia, pertencente ao município. Então ela é autossuficiente, porém a estrutura dela, principalmente debaixo da terra, das manilhas e tudo mais que levam a essas questões que a gente não consegue ver a olho nu, elas já estão todas saturadas, antigas. Então às vezes estoura, então a gente tem que estar sempre arrumando, mas a gente consegue equilibrar. Eu acho que vão ter que ser feitos mais investimentos para o futuro, porque se a cidade está crescendo, a gente tem que melhorar o abastecimento, para que no futuro não tenha falta de água. Ourinhos recentemente terceirizou o serviço de tratamento de água e esgoto, né? No ano passado, aliás, no começo desse ano, nós tivemos o Marco do Saneamento Básico, que obriga os municípios que tenham contratos de parceria público-privada a fazer uma licitação de fato para que amplie a concorrência nesse ramo. Você pretende fazer alguma coisa com a autarquia da Água de São Pedro do Turvo? Pretende privatizá-la ou terceirizá-la? Como que vai funcionar isso? Nós recebemos algumas propostas já, o pessoal do governo do estado principalmente sempre fica em cima para que o município possa passar para a Sabesp. Eu não tenho a intenção, já pesquisei e saber os prós e os contras. E por que não? Porque o sistema de água de abastecimento em São Pedro do Turvo do SAI, ele é autossuficiente. Ele é lucrativo para o município, inclusive com investimentos. Nós recentemente conseguimos fazer uma sede. A SAI era sediada num imóvel alugado e nós concluímos recentemente um prédio belíssimo para melhor atender a nossa população. Por quê? Porque às vezes a pessoa chega lá para fazer um parcelamento num predinho pequeno, no meio da fila, acaba se constrangendo de fazer isso na frente de todo mundo. Então hoje, com esse prédio novo, ela tem uma sala específica para parcelamento, uma sala do departamento jurídico, contábil e a parte de recepção muito bem distribuída para que a população tenha uma melhor qualidade no seu atendimento, na hora de ir lá pagar a sua água, né, na hora de ir lá discutir uma ligação nova e na hora de fazer o seu parcelamento também. Então isso deve ser inaugurado até o final do ano e a gente já vai deixar à disposição da população. Então a SAI fez com recurso próprio, então ela é autossuficiente. Então se é autossuficiente, para que tirar da mão do município e passar para a mão de uma outra entidade que seja do estado, né, que a Sabesp pertence ao estado também, ou uma outra que venha concorrer? Então eu não vejo essa necessidade no momento, né? Mas são questões que têm que ser muito bem analisadas, como eu disse, ver os prós e os contras, mas no momento a SAI é autossuficiente, a gente não vê condição nenhuma da gente fazer essa modificação. Só lembrando do episódio aqui, né, comparando com Santa Cruz do Rio Pardo, aqui também era o DAI, Departamento de Água e Esgoto, né? Em 79 a prefeitura viu que não tinha condições mais de fazer investimento nesse setor e resolveu transferir para a Sabesp. Isso se consumou em 1980. Em 81 houve uma revolta popular pelas altas contas de água da Sabesp e a população enfurecida apredejou e quebrou a Câmara Municipal, a Prefeitura, a sede da Sabesp. Santa Cruz ficou em estado de sítio muitos dias, vieram aqui tropas militares, e eu me lembro do Cid Moreira abrindo o Jornal Nacional, dizendo: revolta em Santa Cruz do Rio Pardo. Então é complicado. É uma questão assim, você tem que sempre analisar, né? Existem situações e administrar é priorizar e decidir. Então você tem que, mesmo sendo uma questão impopular naquele momento, e você ter a convicção que aquilo futuramente vai ser bom, às vezes você decide para aquilo. Só que você tem que ter argumento.
né? E uma questão dessa, realmente, quando você muda, tira uma questão que é do município, e aí onera a população, a revolta é natural. Verdade. E aí você vai ter um ônus, né? Você vai ter o ônus de segurar nas costas essa condição, e se no médio prazo isso não der retorno para o município, a população sentir uma melhoria daquilo, aí acontece isso que ocorreu aí, um fato histórico bem lembrado aí. Deixa eu só complementar que a casa do então prefeito foi apedrejada também. Aí, apedrejada, quebraram os vidros da janela, é complicado, né? Quem que era o prefeito, você lembra? O Aniceto Gonçalves. Que coitado, não tinha culpa nenhuma, né? Ele pensou até em investimento, em melhorias de água, mas acabou sobrando para ele. A proposta da Sabesp, ela é tentar seduzir, né, o gestor e mostra, vai ter melhoria nisso, melhoria naquilo, só que assim, no momento eu tenho que olhar a saúde financeira do departamento, do SAI. Como a saúde financeira dela é tranquila, ela é saudável, a gente não vê motivo para isso, né? Então, até porque acho que não tem mais a contrapartida, né? A Sabesp suspendeu isso, né? Santa Cruz do Rio Pardo, na renovação do contrato, ficou com 5 bilhões. E a Sabesp parece que não acabou com isso, né? Eles falam de trazer infraestrutura, vamos melhorar essa questão de infraestrutura aqui e ali, mas mesmo assim não é uma questão que hoje eu enxergo com bons olhos para São Pedro do Turvo. Marquinhos, você falou em casas, né? 50 casas que você deve terminar até o fim do mandato. Falamos da parte de água, do tamanho do município, que isso demanda maquinário, uma série de coisas. Mas, na tua visão, qual é o maior problema para São Pedro do Turvo nos próximos 4 anos, ou seja, no seu próximo mandato? O grande desafio. Não tenho dúvida nenhuma que é o pós-pandemia. O pós-pandemia vai deixar marcas profundas na economia, e isso automaticamente gera o desemprego, e o desemprego já é uma marca que já vem se arrastando aí há praticamente 6 anos, né? São quase 14 milhões de desempregados no Brasil, e eu acho que conduzir o município pequeno, onde a gente sabe que a cidade parte é assistencialista, a questão da saúde e a questão da educação, a gente manter o mesmo nível vai ser o maior desafio. Então a gente vai ter que ter pé no chão, trabalhar em parceria com a Câmara Municipal, mostrar a realidade para a população e trabalhar com o pé no freio. Eu acho que esse vai ser o grande desafio, como a gente já vem trabalhando de uma forma equilibrada, né? A prefeitura hoje é equilibrada, a saúde financeira dela. Devemos fechar com um superávit muito bom esse ano, por quê? Porque trabalhamos todos os anos com o pé no chão, com a realidade, sem esbanjar. Então isso é o nosso desafio, fazer com que os serviços continuem funcionando da mesma forma como está. Marquinhos, nós temos em São Pedro a melhor educação, o melhor índice do IDEB, né, do Oeste Paulista. A que se deve isso? Quais foram as medidas tomadas nos últimos 4 anos para obter esse índice? Eu agradeço essa pergunta, é importante, porque aí eu volto lá na transição, quando a gente estava antes de tomar posse, e eu comecei a fazer o processo de transição juntamente com a secretária que foi escolhida de forma democrática, porque um dos compromissos meu na campanha do primeiro mandato ainda era trazer uma secretária que fosse escolhida pelos próprios professores, porque a primeira coisa que é uma autocrítica que eu faço, eu não sou professor, não tenho pedagogia, não tenho formação na área, então ninguém melhor que os próprios professores que estão ali para escolher o seu gestor. Como é que foi essa escolha? Nós fizemos uma eleição com critérios, óbvio, né? Porque eu acho que o gestor ele tem que ter ainda a condição de escolha, né? Porque é com quem ele vai conviver. Então o que nós fizemos? Nós colocamos que seria feita uma votação naquela pessoa que eles acharem melhor. Dos 3 primeiros colocados, o prefeito teria o poder de escolha um desses 3. A lista tríplice. Lista tríplice, o prefeito escolheria. E nós sim fizemos, a votação foi aberta às urnas na Câmara Municipal, e a nossa atual secretária, a Silene, ela que foi a eleita, teve a maioria dos votos e, consequentemente, era uma pessoa que tinha um perfil, né, com que a gente queria para a educação, então acabou sendo a escolhida. A partir disso, aí não teve cor partidária, escolha, não teve nada. Não, eu creio que foi a mais votada aí do professor. Os professores que escolheram, né? É lógico que na hora ali da movimentação, os professores que do bloco A, bloco B, eles tentaram se juntar para tentar colocar mas aí isso é normal, né? Mas a questão foi democrática, né? E a escolha justa. E a gente cumpriu com aquilo que falou, né? E aí foi escolhido ela na transição.
nós nos deparamos com um problema grave que eu, como vice-prefeito, embora tinha tido alguns problemas com a administração, fiquei de lado, não tinha conhecimento que 25 crianças da primeira série, do primeiro ano do ensino fundamental, estavam reprovadas. 25 crianças é uma sala inteira. Se fosse uma, duas, três, 4 crianças, tudo bem, o problema normal, administrável. 25 crianças, o problema estava no sistema de educação. A partir disso eu senti a necessidade de ter um sistema novo, um sistema diferente, um sistema que mudasse a forma da educação em São Pedro do Turvo. Foi quando eu fui apresentado ao sistema SESI de ensino, eu não sabia disso, mas o sistema SESI de ensino, um dos melhores do Brasil, e a gente achava que o sistema SESI era só onde tinha escola SESI. Eu achava também isso. E não, você pode fazer, a cidade pequena como a nossa, um convênio com o SESI, e aí você recebe todo o material didático, como também todo o treinamento de capacitação dos professores e a capacitação dos gestores. E aí nós empregamos o sistema SESI na base, lá na creche. Pela primeira vez foi colocado um sistema de ensino na creche, porque a criança do 0 aos 6 anos é onde ela mais absorve o conhecimento. A criança é como se fosse uma esponjinha. Então, ela assimila tudo, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. E se a criança for estimulada nessas primeiras idades, ela vai crescer um ser humano melhor. Então, ela vai chegar no ensino médio muito mais capacitado. Então, nós empregamos o sistema SESI, fizemos uma escolha democrática, fizemos o treinamento de capacitação dos professores, que é feito, se não me falha a memória, trimestralmente ou 2 vezes no semestre, eu não me recordo, mas é feito de forma assídua esse treinamento. A equipe do SESI vem para dentro da escola, faz esse treinamento, inclusive com os gestores, e isso começou a dar resultado. Logo no primeiro ano a gente já avançou para 7,5 na nota do IDEB, e na nota seguinte, pela primeira vez, subiu 2 vezes consecutivas. Fomos para 7,7, que é a maior do Oeste Paulista. Então, quer dizer, foram resultados rápidos. Resultados rápidos, e a gente vê melhora nas crianças, né? Se você for visitar uma creche nossa, você vai ficar pasmo de ver a atividade motora, a questão, a matemática sendo aplicada ali logo nos primeiros anos, a questão da comida, a criança sentindo cor, sabor, e já ir se desenvolvendo, a criança se desenvolve. Então isso tem feito a diferença em São Pedro do Turvo nesses 4 últimos anos, e vamos concluir o ciclo, né? Porque aí vamos ter uma criança que entrou na creche com o sistema SESI, vai terminar o 5º ano do fundamental, que é até o máximo do ensino nosso lá, vai ter o 5º ano nesse ciclo SESI, e eu tenho certeza que aí a gente vai estar com a missão cumprida. Marquinhos, daqui a 4 anos você não pode mais ser reeleito, né? Você tem plano futuro para a política? Tem ambição de sair deputado, alguma coisa nesse sentido? Olha, Sérgio, não tem como falar que o político não almeja, né? A gente sempre está aberto a convites, né? Não é o meu foco principal e nem minha prioridade, até porque eu tenho uma família e a política suga você muito, e você às vezes deixa a sua casa. Então eu não tenho essa aspiração de buscar um mandato regional, não tenho, sinceramente. Estou aberto de repente uma convocação do partido, né? Se o partido chegar, precisamos de você por conta disso, se eu me sentir motivado, pode ser que sim, mas no momento o nosso principal objetivo é fazer um mandato melhor do que foi esse primeiro, entregar a chave de São Pedro do Turvo para uma pessoa responsável e que seja muito melhor do que nós. Nós temos que pensar na cidade, né? Eu, graças a Deus, quando a gente veio para a política, a gente veio por vocação. Existe uma vocação, essa vocação ela é intrínseca da pessoa, e você começa a participar de grupos. Quando você vê, você está ali candidato, e deu tudo certo para mim, graças a Deus. Fui vice-prefeito, prefeito e agora reeleito, né? Numa sequência assim, jamais vista em São Pedro do Turvo. Quebramos tabu. Isso por quê? Porque gostamos da boa política, gostamos da cidade, fazemos com amor, e isso tem feito toda a diferença, né? Mas o futuro a gente coloca nas mãos de Deus, e aquilo que for para ser, eu tenho certeza que Deus vai encaminhar, né? Mas no momento eu quero fazer um mandato forte, um mandato que a população possa se sentir satisfeita e que a gente também possa entregar uma administração equilibrada como foi a primeira. Porque um dia após a sua reeleição, houve uma denúncia do Ministério Público contra o senhor e contra um empresário do município, se não me engano, de Ribeirão do Sul, mas que prestava serviço para a Prefeitura de São Pedro. Você acha que isso pode causar, de repente, um desgaste na sua administração? Como que você vê essa denúncia, já que deve se alongar aí pelos próximos meses, talvez anos?
Na verdade, aí fazendo uma correção, né? A denúncia, na verdade, não foi com o empresário de Ribeirão do Sul, essa acho que foi com o Zé Carlos Damasceno. Ah, é perfeito, é verdade. Zé Carlos Damasceno com relação à compra de legumes, né? E hortifrutis que foram feitos sem licitação. A denúncia no do nosso senhor caso foi é secretário, né? É isso, a casa de material de construção. E assim, eu não vejo como um desgaste, né? Acho que tudo é muito justificável, né? O Ministério Público faz a função dele de fiscalizar, fiscal da lei, e a gente tem a função também de mostrar a transparência da administração pública. Nesse caso específico, o que ocorre? É uma casa de material de construção com mais de 20 anos em São Pedro do Turvo, que sempre vendeu para a prefeitura, e que no nosso governo, o que aconteceu? O secretário de Finanças nosso foi sócio dessa empresa, mas quando ele veio assumir a secretaria, ele já não era mais sócio, né? E a gente sempre fez as compras são 3 casas de materiais de construção, as 3 já vendiam para a prefeitura. A gente continuou fazendo as compras, respeitando a lei de licitações e fazendo as cotações. Material de construção é um caso muito delicado, por quê? Porque são mais de 2.000 itens que tem dentro de uma casa, e nem tudo você consegue fazer a licitação, então tem as dispensas, né? Sim. Então, baseado nisso, acredito eu, com todo respeito ao Ministério Público e a importância desse órgão, né? A gente acredita que tudo isso vai ser plenamente justificável a hora que a gente for notificado, né? Não há nada de irregular. Você não foi ainda? Não, ainda não fomos citados, acho que a semana que chegou a intimação para a gente poder responder. Ah, tá. Né? Quer dizer, o juiz ainda também não aceitou a denúncia, ainda né? Não. Tem essa fase. A gente ainda vai fazer a justificativa, né? Isso tudo é plenamente justificável, porque existem critérios lá. Nós mudamos toda a licitação, colocamos pessoas novas, treinadas, capacitadas, né? E como eu disse, essas lojas já vendiam para a prefeitura muito antes de eu ser prefeito, são lojas com 20, 30 anos de São Pedro do Turvo, e foi sempre feita uma divisão para poder comprar de todo mundo, inclusive cotando fora do município, e quem ganha é quem tem o melhor preço. Então, dessa forma, nós temos plena certeza que vamos justificar isso, e isso vai ser uma página virada, né? Faz parte, o Ministério Público faz a função dela, e nós temos que ir lá mostrar de que forma é feito, abrindo, dando transparência e, acima de tudo, respondendo com a verdade. Teremos no começo do ano a eleição da UMES, a União dos Municípios da América Sorocabana. O senhor pretende concorrer à presidência? Nós estávamos numa reunião, o PSDB, que é o partido do qual eu estou hoje, ele solicitou do grupo de prefeitos que foram eleitos na região que tivesse um dos candidatos a prefeito do PSDB. Que são o Burguinha? O Burguinha, o Serginho. Eu tenho mais... O de Canitar, talvez? Não, Canitar acho que foi uma mulher, né, que acabou acho que não tendo êxito. Acho que são 5 prefeitos na UMES, e a pedido do presidente do partido, Marcos Vignoli, para ser escolhido para disputar um desses. Então pode ser que, não necessariamente eu, ou o próprio Serginho, não sei o Burguinha, você topa. Pode ser que a gente venha a assumir essa responsabilidade. Vai ser uma reunião, eu acredito que nós vamos sentar entre os prefeitos para que não haja disputa, né? Mas acredito que um do PSDB e o meu nome é colocado na mesa também. Então pode ser que a gente venha a topar mais esse desafio, né? Eu fui presidente da CIMA, que é o consórcio intermunicipal de máquinas. Esse consórcio hoje foi acoplado à UMES, então ele deixou de existir. Então para mim seria mais um desafio. Eu me sinto preparado hoje para fazer um trabalho à frente à UMES. Por quê? Porque nós temos algumas questões que tem que avançar dentro da UMES, porque nos últimos 8 anos a UMES ficou refém do SAMU, né, do Serviço de Urgência e Emergência do SAMU, e isso consumiu muito a saúde financeira da UMES, como também o tempo das reuniões. Nós não conseguimos avançar em questão de compras regionais para baratear a compra de medicamento, para patrulha rural para poder atender a agricultura e atender as estradas rurais em conjunto. Então isso foi deixado de lado. Mas a gestão do prefeito Serginho frente à UMES, que ficou 2 anos, e a da prefeita Eliana de Ribeirão do Sul, colocou a UMES hoje num outro patamar. Porque até então a UMES era um consórcio esquecido, né, na região, nunca foi utilizado. Era um consórcio que, na verdade, ele era sempre disputado entre Santa Cruz do Rio Pardo e Ourinhos. 2 anos Santa Cruz, 2 anos Ourinhos. Quando entrou o SAMU, aí virou o patinho feio. Aí nem Santa Cruz nem Ourinhos queria mais. O Otacílio acabou sendo presidente um período, mas renunciou porque o pessoal não estava cumprindo com as obrigações em dia. Aí que abriu-se a possibilidade dos prefeitos das cidades pequenas
assumirem a UMES. Foi o caso do prefeito de Espírito Santo do Turvo, na época o Pacheco, né? Pacheco foi presidente e na sequência o Luizão, né? Foi a primeira vez que se abriu. Por quê? Porque ninguém queria assumir o abacaxi. Aí, quando nós assumimos em 2017, o Burguinha foi o primeiro ano, aí não concluiu o mandato, que eram de 2 anos, se não me falha a memória. O Serginho veio e fez 2 anos consecutivos, conseguiu equilibrar a casa, fez mudanças pontuais, sofreu críticas por isso, pôs o dedo na ferida, e logo na sequência veio a Eliane e terminou de passar esse azeite. Hoje a UMES acho que vai fechar um dos melhores anos, questão financeira é agora. Então, méritos desse pessoal que veio e catou o problema na unha e resolveu. Por quê? Tirar o foco do SAMU, terceirizar o SAMU para que os prefeitos não ficassem naquele desgaste ali, e acredito que daqui para frente nós vamos poder ter ações políticas, ações administrativas regionais que vão fortalecer os municípios, principalmente os pequenos. Aliás, o Marquinhos tem razão. É difícil bater chapa na UMES, né? Chegar a uma eleição. A disputa é sempre anterior, né? Os prefeitos se reúnem, falam, discutem até para chegar a um candidato de consenso. Agora eu queria perguntar para você, atrapalha, será, a presidência da UMES com a gestão em São Pedro do Turvo? Eu acho que dá para administrar bem, conciliar, né? É lógico que você tem que cuidar dos dois, não adianta falar, sou presidente só para falar que sou. Não, acho que você tem que botar a sua bunda na cadeira, sentar, analisar o que está acontecendo, ter um pessoal da sua confiança ali no dia a dia, e aí traçar os projetos e planos, né? E abrir para os prefeitos também ter diálogo, né? Acho que isso é o fator principal, e aí a gente consegue conduzir bem, sim. A UMES tem funcionários competentes, é um consórcio que tem muito que crescer. A gente sabe que o consórcio modelo na região é o CIVAP. Eu acho que tem que seguir essa mesma linha que aqui na região de Assis, e baseado nisso fortalecer a nossa região. A gente só vai crescer se for unido, e o consórcio é uma das ferramentas que a gente tem para poder fazer isso acontecer. Marquinhos, existe uma articulação no município, uma iniciativa do vereador Leandro Caipira, que é um opositor ao senhor, de proibir o nepotismo na cidade. Gostaria de saber qual a sua opinião sobre isso. Eu não tive acesso ainda ao projeto, acho que vai para a sessão hoje. Acho que já teve um projeto anterior e não foi aprovado, né? Eu não me recordo. Acho que não foi na sua gestão. Eu não me recordo, mas assim, eu não vi o projeto, não vou poder falar sobre a questão da matéria, né? Mas eu acho que um projeto, acho que tem que ser emenda à lei orgânica, né, para poder mudar, tem que ser votado em dois turnos. Nós só temos mais 2 sessões. Eu acho que esse projeto, se vier, ele tem que ser discutido, né? Tem que ir para as comissões, ser analisada a constitucionalidade dele, se é um projeto salutar para a população. São as primeiras coisas. Eu acho que não adianta protocolar um projeto, ainda mais ele que é não eleito, né? É coisa pro ano que vem. Qual que é hoje, né? Não sendo eleito, como é que ele vai levar um projeto dessa magnitude, faltando 2 sessões para terminar o ano? Acho que deveria deixar essa discussão para um próximo mandato, com a cabeça mais fria. É uma emenda à lei orgânica do município, isso tem que ser discutido com todos os vereadores, tem que ser discutido com a população, mostrar para a população o que é realmente, não simplesmente protocolar e querer levar. Eu acho que isso está mais para um revanchismo de quem perdeu a eleição do que realmente alguém que quer algo de bom para a população, porque baseada numa cidade pequena, se você enrijece essa questão de nepotismo, a cidade, todo mundo é parente de todo mundo. Daqui a pouco ninguém pode trabalhar, aí você deixa de colocar uma pessoa do teu município e tem que buscar fora um profissional. Então não vejo com bons olhos assim, a grosso modo. Teria que ler, teria que discutir, teria que analisar a constitucionalidade do projeto para depois poder falar com mais segurança. Mas faltando 2 sessões para acabar o ano, né, um vereador que não foi reeleito encabeçar um projeto desse, isso está me cheirando algo de revanchismo, né? De recalque, né, de urna, e não de realmente alguém que quer o bem para o município. O senhor tem parente na administração, tua mulher, tem cargos? Não, ninguém tem, mas tem assim, é o cunhado do fulano, sei. Aí o vereador, né, tem um primo, aí tem, então cruza, né, às vezes, né, e se você analisar a legislação em si do nepotismo, que eu sou a favor, o primeiro escalão de secretariado, ele é livre para o prefeito, porque o próprio nome já diz, é cargo de confiança, então você vai ter que pôr uma pessoa da sua confiança, né? Então eu não sei até onde esse projeto é salutar, está me cheirando revanchismo, né? E acho que não é o caminho para isso, não.
Tá ótimo. Eu queria só terminar, então, começamos com o tema eleições, e eu queria encerrar com uma pergunta, até a minha curiosidade. Eu me lembro que antigamente, Marquinhos, existiam aquelas bandeiras nas casas políticas, coloridas, né, indicando que aquela família apoiava tal candidato. Teve esse ano também? Teve. Teve Guerra das Bandeiras, É curioso isso. Guerra das Bandeiras. Até isso começou mesmo há muito tempo atrás, mas pegou na minha primeira eleição com o Zé Carlos, quando eu fui vice-prefeito, que era roxo contra o vermelho, né? Que o nosso adversário era o PT. E começaram a subir bandeira, né? Subir bandeira. E foram lá mais de 1000 bandeiras espalhadas pela cidade. Você olhava por cima, assim, quem chegava em São Pedro via aquele monte de bandeira. Na eleição passada, a gente sabe que isso dá uma grande dor de cabeça, porque o pessoal vai subindo bandeira e aí começa aquela família de um e de outro, gira uma rivalidade muito grande. Então na eleição passada isso ficou em stand-by. Nessas eleições já voltaram, porque começaram a gente trazendo a cor da renovação, que é a amarela. O pessoal começou a subir bandeira e a hora que a gente viu a cidade, né, tava... E dá para ter uma noção para as bandeiras? É uma pesquisa. É uma pesquisa. Eu lembro porque na eleição de 2012, né, que nós entramos com o Zé Carlos, teve um eleitor, eu passando na rua, né, tava com o Zé, inclusive, ele falou, sobe aqui, a casa dele era no sobrado, e subia lá no alto, e ele abriu a janela, dava para enxergar o alto da cidade. A cidade tinha a maioria de bandeiras roxas. Ele falou, eu tô tranquilo, porque olha como é que tá. Olha a pesquisa aqui. Bateu que ganhou a eleição roxa. Olha só. Nessas eleições a gente andava na parte de baixo da cidade e em bairros a gente via a maioria amarela, né? Então a gente sabia que teria assim condições grandes de vitória, né? Com um tabu, né? Que o pessoal, mas não reelege, né? Falei assim, não, vamos reeleger, vamos quebrar esse tabu e mostrar que uma continuidade de um trabalho vai ser bom para o município, né? Então, isso aí é curioso, mas é real. Tá certo. Acontece, acho que só em São Pedro Turvo. Só em São Pedro Turvo. Vamos agradecer aqui o Marquinho, viu? Obrigado, o prefeito, pela tua presença aqui no debate, né? Para esse debate, né? Salutar, e desejando para você sucesso na administração, né? E que o povo de São Pedro Turvo seja cada vez mais feliz, né, com administrações voltadas para o social. Se quiser dar o teu comentário final. Eu quero agradecer aqui a oportunidade, é sempre bom a gente estar podendo, né, estar respondendo, né, as perguntas, né, como eu disse, dando sempre a transparência, a nossa versão sobre fatos, né, as nossas aspirações, aquilo que a gente quer para o município, mas a grande verdade é que São Pedro do Turvo está em boas mãos, a gente acredita que a população entendeu isso. Como eu disse, volto a repetir, quero governar para todos, com união. Se você pegar a Bíblia, Salmo 133, quão bom que todos vivessem em união, porque ali estão as bênçãos de Deus. Então, nós vamos pregar essa união, a pacificação do município. Vamos ter oposição? Vamos, mas vamos dialogar, vamos pensar sempre no que é bom para o povo, e dessa forma a gente vai trabalhar. O governo nosso é um governo forte, que corre atrás, conquista recursos. Só nesse primeiro mandato foram mais de 15 milhões de investimentos. Isso é luz de LED, asfalto novo, reforma nas escolas, sistema SESI, como eu disse, saúde com mais de 500 tipos de medicamentos dispendidos para a população. Então é um governo que atendeu, e dessa mesma forma a gente quer continuar dizendo que a glória da segunda casa seja melhor que a primeira. Então, muito obrigado a todos vocês e contem com o nosso trabalho. Sucesso, Marquinhos. Obrigado. Obrigado, Marquinhos.